Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 2, terceira parte. O personagem central de Apocalipse. Jesus é um ser divino. Era o Deus que encarnou e viveu entre nós. Era Emanuel, Deus conosco, ou ainda Deus está conosco. Com séculos de antecipação, o Antigo Testamento profetizou que o Messias deveria nascer de uma jovem donzela, de acordo com Isaías 7,14. Na pequena cidade de Belém, de acordo com Miqueias 5,2. O Novo Testamento confirma que, quando Jesus nasceu, estas profecias se cumpriram. Mateus 1, 22 e 23, capítulo 2, versos 5 e 6. Mas este nascimento só tem a ver com a natureza humana de Cristo, porque ele era muitíssimo mais que um simples homem. Vejamos João 17, verso 15, o que nos diz sobre desde quando Jesus existia. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João nos expõe que Jesus, falando com o Pai, informou da sua natureza eterna junto com o seu Pai, inclusive dizendo que mantinha, enquanto no céu, a mesma glória manifestada por Deus. Miqueias 5,2 também nos traz informações sobre a existência eterna de Jesus Cristo. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, prezados, fica evidente nestas duas e em outras muitas passagens que Jesus era, sim, Deus encarnado entre nós. Vejamos agora o que nos diz o apóstolo Paulo sobre Cristo antes desta sua encarnação. Romanos 9, 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Conforme esta passagem bíblica do apóstolo Paulo, ele está dizendo aos crentes cristãos em Roma que Jesus é sobre todos e também Deus bendito para todo o sempre. Uma exposição clara e evidente da divindade de Jesus Cristo. Devido à sua natureza divina, é que Pedro disse que foi Jesus quem inspirou os profetas. 1 Pedro 1, 10 e 11. E em Apocalipse 22, 6, podemos ler que ele, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas. E em Apocalipse 22, verso 6, pode-se ler que o Senhor, Jesus, é o Deus dos Espíritos dos profetas, ou seja, é o mesmo Deus que inspirava os profetas a escreverem sobre o conhecimento que Deus lhes passava. A Bíblia proclama que Jesus é o Verbo, é Deus eterno e coeterno com o Pai. Leiamos São João 1, 1 a 3 e verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João é ainda mais explícito ao expressar a divindade de Jesus Cristo em suas palavras. Nos versos 1 a 3, Jesus é denominado pelo apóstolo de o Verbo, a palavra de Deus.
E no versículo 14, ele diz que este ser divino, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Simples assim. O Verbo eterno, que tudo criou, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Além do nosso grande Deus, ele é também o nosso eterno Salvador. Ouça 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Pedro também deixa clara a natureza divina de Jesus Cristo, pois desde antes de a fundação do mundo, ele era o nosso grande e eterno Redentor, se porventura o homem viesse a pecar. A ressurreição de Cristo demonstra que ele tem poder sobre a vida e a morte, e nos dá a garantia do seu poder para nos salvar. Leiamos Apocalipse 2, 8 e também João 10, 17, para esclarecermos biblicamente estas grandes verdades. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E em João 10, 17 temos que: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Sim, o poder de Cristo é o poder de Deus. Ele é eterno. Ele tem o poder sobre a vida e a morte. Jesus tem toda a capacidade de salvar o ser humano. E, na realidade, o que ele quer é isto mesmo: salvar-nos da condenação do pecado, salvar-nos do poder do pecado e, em breve, quando chegar, salvar-nos da presença do pecado. Ouça Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Assim, concluímos que Jesus é o grande Deus da nossa vida, da nossa salvação e da nossa breve entrada no reino de luz, na vida eterna, para estarmos para sempre em sua santíssima presença. De meu terno Salvador cantarei o imenso amor e me alegro no favor de Jesus, pois das trevas me chamou, de cadeias me livrou, sim, da morte me salvou, meu Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, como é tão precioso o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou, seu gozo me outorgou, com sua vida me dotou, meu Jesus. Oh, que triste a condição de meu ímpio coração, me salvou da perdição, meu Jesus. Do pecar pleno perdão e da ruína salvação, deu-me a dor consolação, meu Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus,
Meu Jesus, como é tão precioso o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou, seu gozo me otorgou, com sua vida me dotou, me